Que a graça e a paz estejam com todos, a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Gostaria de compartilhar mais um vídeo com vocês, e essa palavra que eu vou estar passando está em Isaías 40, no versículo 17. Diz assim: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tenho sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele é quem estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Aleluias. Então, aqui em Isaías 40, começando aqui no versículo 17, eu não vou me estender, mas se você quiser ler depois, já no versículo 12 já começa a falar sobre a majestade do Senhor e a pequenez do homem em relação à grandiosidade do Senhor. Aquele que criou o universo, aquele que criou a terra, aquele que sustenta a terra na palma das suas mãos, esse é o nosso Deus, e todas as coisas estão no controle dele. Estamos vivenciando algumas coisas que estão acontecendo na terra, né? E muitas pessoas têm dúvidas a respeito disso. Por que essas coisas estão acontecendo? Deus é que envia todas essas coisas? Eu não creio que esse vírus seja da parte de Deus. Eu creio que esse vírus ele foi criado em laboratório, porque o homem ele tem um plano de governo e países estão em guerras comerciais. E eu creio que isso foi planejado por eles, para que eles cada vez mais tenham o poder. Mas aquele que realmente tem o poder sobre a terra é o Senhor. Todas as coisas estão debaixo da sua permissão. E a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo a tua vontade. Então, por que Deus permite que o homem faça todas essas coisas? Porque através das dificuldades, das lutas, das adversidades, as pessoas buscam ao Senhor. É nos momentos mais difíceis que as pessoas buscam ao Senhor, né? E o Senhor permite que aconteça essas coisas para que as pessoas se arrependam e busquem a Ele, o Deus Todo-Poderoso.
Agora, qual que é a nossa atitude em relação ao Deus tão grandioso? Diante do universo, diante de toda a sua criação, diante da perfeição da terra, Ele estabeleceu as estrelas, e a palavra fala que Ele conta as estrelas e sabe o nome de cada uma delas. Ele colocou o sol, a lua no local exato para trazer a luminosidade, para trazer o calor devido, para que pudéssemos viver na terra. Então esse é o Deus Criador de todas as coisas. Mas qual que é a nossa atitude em relação a Ele? Será se nós prestamos o devido louvor a Ele, a devida adoração? Mas muitas vezes a gente se volta a outros deuses, como a palavra está dizendo aqui. Deuses feitos por mãos humanas, que na verdade não são deuses, são ídolos. Na verdade não existem. E nós trocamos esse Deus glorioso que fez todo esse imenso universo e que tem um plano eterno para cada um de nós, mas muitas vezes deixamos Ele de lado e não buscamos como deveríamos, não adoramos a Ele como deveríamos adorar. E aí nós temos a resposta de tanta destruição, a resposta de tanta maldade no mundo. É porque o homem deixou de buscar o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas em nosso favor, o Deus que deixou tudo para o nosso benefício, todas as sortes de bênçãos na terra para que pudéssemos desfrutar, mas é o homem que está destruindo todas as coisas. E esse Deus grandioso, Criador dos céus e da terra, muitas vezes é desprezado, é ignorado, mas Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, tardio em irar-se. Mas sabemos que a volta do Senhor está muito próxima, porque Ele vai estabelecer o teu reino de justiça na terra. E então Ele vai acabar com o governo humano na terra, porque Deus é amor, a graça de Deus está disponível para todo aquele que acessar essa graça através de Cristo Jesus, mediante o convencimento do Espírito Santo. E então chegará um dia que a ira do Senhor virá sobre a terra. Estamos vendo alguns sinais, estamos vendo algumas coisas acontecerem, e Jesus alertou que isso iria acontecer. Eu gostaria de ler aqui outro versículo em Salmos 50, 17. O Senhor dizendo: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então Deus, em toda a sua grandiosidade, Ele se importa com nós. Ele se importa em nos salvar, Ele se importa em nos dar a vida eterna. E foi por isso que Ele enviou seu Filho para sofrer na cruz, para pagar o preço pelo nosso pecado, pelas nossas iniquidades. Em Isaías 53, 3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui está falando sobre o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que estava com Deus desde a criação da terra, desde a fundação do mundo, ele já existia. E aqui essa palavra está dizendo que o Senhor agradou moê-lo. Imagine esse amor. O Deus que tem todo o universo na palma das suas mãos enviou o seu único Filho para nos salvar. Mas essa palavra está dizendo aqui que ele foi rejeitado, humilhado, desprezado. E todos estavam desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor agradou moer o seu Filho para nos resgatar e para nos dar vida eterna. Você consegue compreender a grandiosidade desse Deus e ao mesmo tempo ele se esvaziar de toda a sua glória, descer à terra dos viventes, viver como homem, mesmo sendo Deus? E ainda mais se entregar numa cruz, sendo desprezado, humilhado, rejeitado. Esse é o nosso Deus, digno de glória e de louvor. Nós precisamos compreender isso. O que Deus fez foi algo tremendo. Não haveria como sermos salvos, pois a Bíblia diz que não há salvação em outro, somente por Cristo, pois somente Ele venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou e recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. A Bíblia diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador, não existe. Nós precisamos compreender que somos tão pequenos, mas mesmo assim o Senhor se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade e viveu aqui como homem. Mesmo sendo 100% Deus, ele também foi 100% homem. Ele venceu o pecado e por isso recebeu toda a autoridade e está vivo à direita de Deus Pai. E o Senhor não resiste um coração contrito, um coração arrependido. E somente o Espírito Santo pode nos convencer disso. Porque a partir do momento que o pecado entrou na humanidade, nós ficamos longe de Deus, como que houvesse um abismo entre nós e Deus e não poderia haver acesso entre nós e Deus. Foi por isso que Deus enviou seu Filho para nos dar livre acesso ao trono da graça, para que através do arrependimento e através de recebermos o Senhor Jesus como não somente Salvador, mas como o Senhor das nossas vidas, reconhecendo que nós somos imperfeitos, que nós não somos nada perante a grandeza de Deus, o Deus Criador do universo, que nos amou de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como podemos rejeitar essa misericórdia? Como podemos rejeitar essa graça? Nós não podemos mais perder tempo, porque o Senhor nos chama para a salvação. E mostrando os seus sinais, sabemos que a sua volta está muito próxima.